Olá, nós vamos dar continuidade ao vídeo anterior que falava sobre parâmetros de projeto e operação de motores alternativos. E vamos continuar explorando as propriedades geométricas desses motores. E o nosso foco hoje, a nossa atenção vai ser voltada para a biela, que é esse componente amarelo aqui da figura que faz a união entre o pistão no seu movimento alternativo e o virabrequim no seu movimento de rotação. Então, a pergunta que nós iremos responder hoje é a seguinte: para um motor de mesmo diâmetro e mesmo curso, seria mais conveniente eu usar uma biela maior ou uma biela menor? A resposta a essa questão vai ser o objetivo desse nosso vídeo. Nesse vídeo a gente vai continuar utilizando maquetes eletrônicas construídas no software Inventor da Autodesk, que é um programa excelente de você construir projetos mecânicos em 3 dimensões. Isso facilita muito porque você, sem gastar esforços de construção e montagem dos seus pequenos modelos, você consegue definir geometrias com uma facilidade muito maior de medir. O próprio software faz isso para você e você consegue avaliar diversas posições diferentes com uma precisão bastante adequada. Então nós continuaremos a usar essas maquetes nesse videozinho de hoje. Então, para responder à questão se é melhor a gente usar uma biela mais longa ou uma biela mais curta, a gente vai focar nossa atenção na avaliação da razão entre o comprimento da biela e o da manivela. O comprimento da biela em relação ao comprimento da manivela. Existem 2 vídeos já no nosso canal que trataram do balanceamento primário e secundário de forças de inércia nos motores de combustão interna, né? E aqui a gente vai relembrar um pouquinho a causa do desbalanceamento secundário de forças, né, que acontece nesses motores alternativos, ok? Então a gente vai observar o seguinte, ó, nessa geometria aqui eu utilizei uma razão biela manivela de 3:1. Vê que a manivela tem um comprimento de 38,5 milímetros e a biela tem um comprimento de 115,5. É 3 vezes esse comprimento aqui. Só relembrando, 2 vezes o comprimento da manivela dá o curso, né? Ok? Aí o que é que acontece? Quando aqui a gente está no 0 grau em relação ao ponto morto superior. Quando a gente dá 1/4 de volta, ou seja, 1/4 da rotação, né? A gente chega na posição de 90 graus aqui da manivela em relação ao ponto morto superior, que seria na vertical. E a gente imagina que, como a gente deu 1/4 de volta, esse comprimento percorrido aqui seria igual a metade de um curso, né? Que seria a manivela fazer 180 graus. Mas como a biela é rígida e essa componente horizontal, a componente vertical aqui, é menor do que o comprimento da biela, ela termina puxando um pouquinho mais para baixo o pistão, né? Além da metade do caminho aqui, que seria a metade do curso, entre o ponto morto superior e o ponto morto inferior. Você vê que o percorrido aqui, nesse primeiro quarto de volta, é maior do que o percorrido nesse segundo quadrante aqui. Okay? E isso faz com que o pistão, né, ele tenha que acelerar mais nesses 90 graus do que nos 90 graus restantes para fechar os 180, porque ele tem que percorrer uma distância maior aqui do que aqui. Isso faz o quê? Isso desloca o ponto de máxima velocidade, quando ele acelera e desacelera, né? Ele acelera, sai do ponto morto superior acelerando, faz esse percurso aqui. E depois ele desacelera mais lento para chegar no ponto morto inferior novamente. Então ele desloca esse ponto da velocidade máxima e isso é que causa o desbalanceamento das forças secundárias, certo? Que está grafado aqui nesse diagrama como esse ciclo aqui, ó, que tem uma frequência de 2 vezes o curso, uma rotação do virabrequim. Então, esse fato dela puxar um pouquinho mais, além da metade do curso, é que causa o desbalanceamento secundário. Ok?
ok? Então a gente observa que aqui, ó, mais próximo da região do ponto morto superior, ele vai acelerar mais rápido, desacelera mais lento. Acelera mais lento, aqui já subindo, e depois a distância novamente fica maior, ele desacelera mais rápido. Então, na região próxima do ponto morto superior, esse movimento acontece mais rápido porque a distância aqui é maior do que no quadrante inferior. Isso é o que causa o desbalanceamento secundário de forças. Então, utilizando a nossa maquetezinha eletrônica, nós fizemos a avaliação aqui para a razão entre o comprimento da biela e da manivela. Nesse primeiro caso aqui, dessas três imagens superiores, essa razão deu igual a 3, e nas três imagens inferiores, L sobre A foi igual a 2. E aí a gente observa aqui, ó, aqui na posição de 0 grau em relação ao ponto morto superior, nós agora forçamos a manivela a ficar 90 graus exatamente em relação a essa linha vertical, e aí a gente verificou que se a gente subtrair essa cota de menos essa aqui, vai dar essa distância de 45,1, que corresponde ao percorrido nesse primeiro quarto de volta aqui. E aí, colocando a manivela a 180 graus, apontando aqui para baixo, a gente viu que ele percorre o curso, que é 2 vezes do tamanho da manivela, e que essa distância aqui, agora fazendo a diminuição, 108,9 menos 77, dá o restante 31,9 para somar o curso de 77. A mesma coisa foi feita agora com a razão L sobre A igual a 2, né? E a gente vai observar que aqui na posição de 0 grau em relação ao ponto morto superior, aqui puxou um pouco ainda mais, ó. Então, quanto menor a razão biela-manivela, maior a influência ou a geração de forças secundárias, né, de inércia. Forças de inércia secundárias que vai prejudicar aquele balanceamento que eu tinha falado no slide anterior. Aliás, no próprio slide já tem essa figura aqui que ele mostra. Essa primeira curva aqui mais externa é para R igual a 3, essa segunda aqui intermediária R igual a 5, a terceira aqui R igual a 10, e você observa que quanto maior a razão, mais próximo vai ficando o pico aqui dos 90 graus, menor seria esse deslocamento aqui, e menor seria a influência na criação dessas forças de inércia, né? Então, tanto é que se a biela fosse infinita, você não iria ter nenhum desvio aqui, mas isso é impossível, né? Então, a gente está observando aqui que quanto menor a razão biela-manivela, maior vai ser a criação de intensidade de forças secundárias de inércia, né? Que vai provocar o desbalanceamento secundário de forças. Então, aqui nós colocamos o pistão em 6 posições diferentes, variando de 6 em 6 graus, para um lado e para o outro. E aí a gente obteve um intervalo de 60 graus, próximo ao ponto morto superior. E aí a gente observa o seguinte, quando a razão biela-manivela for igual a 3, né, ele vai, chegando no ponto morto superior, ele vai percorrer essa distância de 6,77, desacelerando, e vai acelerar também 6,77 para chegar nos outros 30 graus. Se a gente observar o que acontece com a razão menor, a gente observa que essa distância fica maior. Okay? Então, ele anda 7,6 para cá e 7,6 para cá. Então, nesse caso aqui, se o motor, ambos os motores estiverem rodando com 1000 RPM, digamos, a mesma rotação, eles vão percorrer esse intervalo de 60 graus no mesmo tempo, né? Então, nesse caso aqui, com a razão maior, o pistão ele passa mais tempo próximo do ponto morto superior, ok? Esse aqui se afasta mais rápido. E isso vai ter consequências na prática lá, no funcionamento do motor. Então, ó, como a combustão do diesel é mais lenta, a razão R maior, okay, é mais apropriada para os motores diesel.
pois o pistão demora mais tempo próximo ao ponto morto superior, que foi o caso que a gente viu aqui. E essa combustão acontecendo lá em cima, aí os gases vão ter um poder de expansão muito mais robusto, empurrando o pistão para baixo. Eles estão ali bem próximo do pistão, né? E vão se expandir com uma força maior. Além disso, no curso de expansão, há mais tempo para entregar uma liberação de energia mais robusta para o pistão com o pico de pressão mais próximo ao PMS. Acontece exatamente ali depois do ponto morto superior. Por outro lado, aqui vai trazer uma vantagem também que eu vou citar agora. Ao desacelerar e acelerar mais rápido, né, aqui veja que ele anda mais, né, a distância é maior. Então, nesse caso aqui, acelera e desacelera mais rápido. Né? E isso cria um volume a ser preenchido pela mistura de forma mais rápida. Quando o pistão está descendo mais rápido lá a partir do ponto superior, ele cria um vácuo aqui muito mais ligeiro. Né? Isso vai succionar mais ar numa velocidade maior e isso vai melhorar a alimentação e a turbulência. Né? A mistura vai ser mais bem feita, proporcionando mistura homogênea e melhor combustão, aumentando o torque a baixas rotações. Então aqui a gente viu uma vantagem desse e uma vantagem desse. Né? Aí vejamos aqui uma outra influência da diferença entre o comprimento da biela. Né? Então a gente observa aqui, ó, ambas as manivelas a 90 graus. Né? Com a manivela a 90 graus, as bielas menores formam ângulos menores, aqui 60, aqui 71 graus. E aí pela geometria aqui a gente está vendo que maiores esforços jogando o pistão contra as paredes do cilindro, né, que vão acontecer nesse caso da biela menor, vão causar excessivo desgaste na saia do pistão e paredes do cilindro. Aqui é um negócio mais suave, né? Isso vai causar o quê? Um atrito forte aqui, que vai causar maior perda térmica e maior potência de atrito e menor potência do motor, consequentemente, né? E aí, em função disso também, essas bielas menores trabalham com pistões de saias maiores para enfrentar esse atrito maior na parede do cilindro, e as bielas maiores permitem o uso de pistões mais curtos e mais leves. Então, uma outra vantagem aqui da biela maior, mais longa, né? Então, na minha contagem, a biela mais longa está na frente, porque além de tudo tem aquela grande desvantagem do desbalanceamento das forças secundárias, né, que a gente viu bem um pouquinho mais antes aí. E aí, para fechar as informações a esse respeito do comprimento da biela, eu peguei esses dados aqui, nesse link que está aqui mostrado aqui embaixo, e ele aqui mostra vários motores modernos, tá certo? Alguns em linha de 4 cilindros, motor V6, novamente 4 cilindros em linha, e um V8 aqui. E os americanos eles usam essa razão, comprimento da biela, em relação ao curso, tá? O curso a gente viu que é duas vezes a manivela. Então, é a nossa razão que a gente vinha usando aqui, eu só fiz duplicar essa que ele mostra lá nos dados dele. Então aqui a gente tem Honda, Nissan, Toyota, tal, Mitsubishi. E você vê que eles estão variando aqui de 3,08 até 3,74 nesse Nissan aqui V6. Okay? E esse site aqui ainda informa que os motores de 4 tempos mais desenvolvidos, que são aqueles utilizados na Fórmula 1, também têm relações R que podem chegar até 4:1, maiores do que essas daqui. Ou seja, na Fórmula 1, né, eles preferem as bielas mais longas. Menos atrito, mais balanceamento, pistões mais leves, né? Eles têm um custo muito pequeno, tudo isso influencia. Bom, e com isso a gente chega ao fim de mais um videozinho didático, né? Já existem 2 outros sobre balanceamento primário e secundário de motores, esse fecha a trilogia, fazendo parte aí de parâmetro de projeto e operação. Vão vir muitos outros com conceitos bem interessantes, né? Para continuar tendo acesso a isso, é bom que você inscreva-se no site, né? E acione o sininho
para você ser informado toda vez que tiver um vídeo novo. E de quebra você dá uma clicada aí no like, caso tenha gostado do vídeo, tá? Até a próxima.